Todo mundo está preocupado com a IA roubando empregos. As pessoas ainda não estão entendendo a magnitude do que está acontecendo. A verdade é que nós estamos entrando numa era em que só vão existir dois tipos de seres humanos: aqueles que conseguem fazer a tecnologia se pagar e os que consomem as sobras. Um dia os robôs vão olhar pra gente do mesmo jeito que nós olhamos para os esqueletos nas planícies da África. Um macaco mais desenvolvido, vivendo na poeira com uma língua arcaica e ferramentas. Tudo pronto para a extinção. Eu tornei minha morte o destruidor de mundos. Lá vem você de novo com as citações. Não é você que vem de novo. Não é uma citação minha. É o que o Oppenheimer disse depois de fazer a bomba atômica. Eu sei do que se trata. O que eu vou te falar aqui nesse vídeo não é uma verdade absoluta, é só algo que eu estou enxergando, mas que pra mim faz muito sentido e que tá cada vez mais claro pra mim, porque eu estou me envolvendo com inteligência artificial há alguns anos e cada vez mais eu percebo que isso tá acontecendo. E a afirmação que eu acabei de te fazer das duas castas de pessoas, dos dois tipos de pessoas, pra embasar isso eu preciso te explicar a minha linha de raciocínio. E antes que você fique alarmado, com medo, dizendo que eu tô botando pressão em você. Sim, a pressão é real, mas não tá tudo perdido. Você ainda pode fazer parte do grupo de pessoas que se beneficia da tecnologia, mas o tempo tá passando e eu preciso que você acorde o quanto antes. Porque realmente vai chegar um ponto em que não tem mais volta, e para te explicar isso, eu tenho que te explicar sobre uma nova tecnologia que surgiu aí nas últimas semanas e que tá viralizando muito. Tem muita gente no mundo inteiro falando sobre isso, não sei se você já ouviu falar, é o Cloudbot. Essa tecnologia exemplifica muito bem o que está rolando e qual que é a tendência daqui para frente, e se você não sabe do que eu tô falando, o Cloudbot é basicamente a primeira experiência de AGI, de código aberto que nós temos aí disponível para qualquer pessoa utilizar, que basicamente funcionaria como aquele Jarvis do Homem de Ferro da Marvel, que você dá uma tarefa para ele, ele executa de forma magistral, melhor do que qualquer ser humano, e é basicamente isso que o Cloudbot propõe. Tem muita gente usando ao redor do mundo inteiro e mostrando exemplos do poder dessa coisa, e o que eu posso te dizer é, ele realmente faz muitas coisas melhor do que qualquer ser humano, e ele realmente é a primeira tecnologia que substituirá muitos empregos, porque até o momento, até então, o que a gente tinha eram os agentes de ChatGPT, do Google Gemini, do Cloud, que obviamente executam tarefas muito bem feitas, mas ainda precisa do ser humano ali comandando a máquina, pilotando a coisa. E não é o caso com o Cloudbot, porque o Cloudbot tem uma peculiaridade que nenhuma outra tecnologia tinha até então. Ele tem uma memória infinita. Ele aprende algo sobre você e não esquece nunca. Então, se você disser hoje algo sobre você, ele vai lembrar daqui 1, 2 anos. Ele vai acumulando essa base de conhecimento, essa experiência sobre você, sobre os seus gostos, sobre o seu trabalho, enfim, sobre qualquer coisa, e vai utilizando isso para se aprimorar e em se tornar mais eficiente em trabalhar para você 24/7. E detalhe, não tem nenhuma empresa por trás que está ali espionando seus dados ou que está controlando essa tecnologia. Ele é realmente algo que está solto. Você roda ele localmente no seu computador e ele tem acesso ali a basicamente tudo do seu computador, todos os arquivos, todos os seus logins, senhas. É por isso, inclusive, que a própria interface, quando você vai instalar, ela te pergunta se você está ciente do que você está fazendo, porque a coisa é tão poderosa que ela pode, por exemplo, eu vi um cara no Twitter dizendo que deixou na mão do Cloudbot uma operação de trading com $1 milhão e ele passou a tarefa de fazer o trading por ele. Então, assim, é muito arriscado. Você vai entregar isso na mão de uma inteligência artificial, você vai entregar todos os seus arquivos na mão da máquina. Então, assim, ele pode modificar tarefas, tudo que você pode fazer no seu computador, essa tecnologia também é capaz de fazer. Então é por isso que tem gente rodando em máquinas limpas, tem gente comprando computadores novos apenas para rodar esse chatbot de forma um pouco mais segura, sem muito acesso às suas coisas, criando contas exclusivas para o Cloudbot usar. E uma das funções, um dos usos de caso que tem viralizado muito aí na internet são pessoas entregando
o acesso ao repositório do GitHub para essa tecnologia e mandando basicamente o Cloudbot codar, escrever código e criar aplicativos, softwares, tudo sem a interação humana. Então teve um cara que viralizou muito no Twitter essa semana porque ele tá fazendo exatamente o seguinte: ele vai dormir e dá um único comando pro Cloudbot: faça uma pesquisa de mercado e crie algo interessante por mim. O Cloudbot vai no Twitter, lê uma gama de posts, entende as dores do público, entende o que as pessoas estão precisando e vai lá e durante a noite ele vai e utiliza lá a conta dele do Cloud Code e cria. Basicamente ele vai codando o aplicativo, ele próprio faz os testes para ver se tá tudo certo, ele próprio corrige os bugs e vai fazendo a espécie de vibe coding ali durante a noite. Quando você acorda de manhã, você tem ali nas suas mãos um software pronto para vender, para criar um negócio em cima disso, enfim. Ele é um funcionário 24/7 que vai basicamente trabalhar para você fazendo com excelência tudo o que você pedir. Era de fato a tecnologia que faltava para começarem a substituir de fato todos os empregos de gerenciamento de tarefas, secretárias, gestores, enfim, qualquer pessoa que trabalha com gerenciamento de funções, agora ela está obsoleta em qualquer empresa. E a gente até poderia entrar aqui no fato de o mundo, a infraestrutura do mundo não estar preparada para isso, porque por enquanto ninguém viu ainda o impacto disso. Porque 99,99% das pessoas nem sabem que isso existe. Mas quando elas começarem a descobrir, quando as empresas começarem a descobrir, a gente vai ter demissões em massa, vai ter uma série aí de problemas que vão surgir porque o próprio mundo não foi construído para uma tecnologia tão poderosa ser utilizada. Mas o problema real não começa aí. O problema real começa quando você percebe que existe um custo implícito por tarefa que o Cloudbot vai executar. Quer dizer, ele roda localmente ali na sua máquina, mas toda a inteligência dele, ela vem de APIs de outros serviços, e aí cada tarefa que você manda ele executar, ele vai gastar um número X ali de requisições de APIs, e essas APIs têm custos. Então o problema que tá todo mundo comentando a respeito, né, que é o risco disso, é de você entregar uma tarefa para ele e ele buscar meios de executar aquela tarefa que exigem muito de custo de API. E aí a coisa pode sair do controle, pode ficar muito caro para executar cada tarefa. E aí é que tá o problema. Porque para que isso seja um Jarvis da vida real, para que ele realmente execute tudo que precisa ser executado para melhorar a sua vida, para fazer o seu emprego ser mais lucrativo, enfim, para qualquer coisa, você não pode ter um limite muito claro. Você tem que permitir com que a tecnologia execute essas tarefas, e isso talvez saia muito caro. Ou seja, só quem tem acesso ilimitado a essa tecnologia são aquelas pessoas que conseguem fazer com que ela se pague, com que o próprio uso dela seja lucrativo a ponto de a coisa se retroalimentar. Por exemplo, um dono de uma empresa que está acostumado a pagar ali R$7.000 para um funcionário, mais 7 mil pro governo, sei lá, tá pagando 10, 15 pau num funcionário. Esse cara, ele não vai se importar de pagar, sei lá, 5, 6 mil reais por mês, ou dólares, sei lá, de API para essa tecnologia. Porque o que ele entende é o seguinte: ele já tem o cálculo dele de quanto vale, de quanto custa um funcionário para ele, de quanto esse funcionário retorna para a empresa, e aquele funcionário, aquela vaga, só existe porque ela é lucrativa. Aquele funcionário tá custando para a empresa, depois de impostos, de tudo, 10 mil reais, então ele provavelmente está rendendo de lucro para aquela empresa pelo menos 15 ou 20 mil, tá entendendo? Então, essa pessoa, esse empresário, tem acesso a essa tecnologia. Mas você aí, betinha comum aí do cotidiano, do dia a dia, você não vai poder fazer muito uso disso, a não ser que você dê um jeito de fazer com que a própria tecnologia te renda mais dinheiro, te faça aquele lucro. E esse é o padrão que tá se repetindo, que a gente tá vendo cada vez mais quando se fala em tecnologia de inteligência artificial. Aliás, em tecnologia no geral. Porque o uso da tecnologia tá se tornando cada vez mais caro. Não tá nada barato. Então, só existem dois tipos de pessoas que terão acesso. Tem aquele tipo de pessoa que já tem dinheiro infinito para torrar nessas tecnologias e vai fazer o uso delas até descobrir uma maneira de fazer isso se tornar lucrativo, e tem aquela pessoa que tem dinheiro, que não tá, né, com a vida ganha, não tem dinheiro para torrar, mas tem a grana o suficiente para tratar essas ferramentas como se fossem funcionários por tempo o suficiente até que aquilo
comece a retornar lucro. A OpenAI recentemente fechou um contrato, vou pôr aqui na tela para você, fechou um contrato de compra de memória RAM que é simplesmente responsável por 40% do supply global de memória RAM. E obviamente isso chacoalhou o mercado. Uma memória que no ano passado custava R$500, hoje está custando 3, 4 mil reais. Isso eu tô falando de 2 meses de diferença, entendeu? Para você ter uma ideia, a Nintendo tá correndo o risco de ter que parar a produção do Nintendo Switch porque o custo se tornou muito caro. Então a margem de lucro por fabricação do Nintendo Switch tá ficando cada vez mais cara, pode chegar num ponto insustentável. Ou seja, dentro de 1 a 2 anos nesse pace que a gente está, nesse ritmo que a gente está, é provável que comprar um computador novo, um computador de última geração, seja luxo de pouquíssimas pessoas no mundo, porque não só as assinaturas das ferramentas estão ficando cada vez mais caras, mas também, e principalmente, o custo de hardware, de GPU, microchips, memória RAM, tudo tá ficando mais caro por causa de inteligência artificial. Então, a minha teoria é de que nós estamos num ponto sem retorno, num limiar da história, em que vão surgir 2 castas de seres humanos. Aqueles que têm acesso a tudo e aqueles que não têm acesso a nada. Não haverá meio termo, sabe? E quem ficar moscando, ficar esperando e não se envolver agora com esse tipo de tecnologia de forma profissional, o que eu enxergo é que essas pessoas entrarão num looping negativo de falta de acesso. Porque para quem não se movimentar agora, a tecnologia vai ficar cada vez mais inacessível, vai ficar cada vez mais cara para ser utilizada. Então, quanto mais tempo você passa sem utilizar isso de forma profissional, fazendo com que isso te retorne grana, dinheiro, mais inacessível, mais caro aquilo vai ficar, menos acesso você terá à inovação, o que significa que você terá menos possibilidades de se alocar em qualquer mercado de trabalho e de alcançar o uso da tecnologia. É uma espiral negativa descendente que vai te deixar cada vez mais longe da inovação, mais longe de qualquer tipo de prosperidade. E por outro lado, as pessoas que se envolvem agora, enquanto a gente ainda tem acesso. Todo mundo tem acesso a um chat GPT, todo mundo tem acesso, por mais caro que seja, tem acesso ainda, dá para fazer um esforço para comprar plataformas de vibe coding, de criação de imagens, de criação de vídeos com inteligência artificial. Todo mundo tem acesso a fazer um cofrinho para comprar um computador, talvez não de última geração, mas um computador razoavelmente bom. Então, essas pessoas que aproveitam esse tempo de acesso e descobrem formas de lucrar, de fazer com que a própria assinatura das plataformas, a própria tecnologia retorne dinheiro, essas pessoas estarão do outro lado da balança. Elas estarão numa espiral ascendente positiva, em que você paga o acesso a uma plataforma, paga uma requisição de API e custeia aquilo até que a própria tecnologia faça com que você retorne aquilo em dinheiro, até que a própria tecnologia se pague. Então, quando você chega nesse ponto de utilizar as ferramentas e elas próprias se pagarem, você entra naquela espiral, porque elas vão te ajudar a desenvolver negócios, a desenvolver outras ferramentas, a gerar cada vez mais lucro, e aquele lucro, consequentemente, te abre mais acesso a novas ferramentas, a coisas de última geração, e a coisa não para, você se torna uma casta diferente de ser humano, né? Tem a casta dos que estão em espiral negativa e a positiva. No meio termo, não existe mais nada, entendeu? Não existe mais ninguém. E essa é a tendência. E o que eu enxergo, inclusive, cara, por mais louco que isso pareça, é que durante o nosso tempo de vida, e eu diria na próxima década talvez, essas pessoas que estão em espiral positiva se tornarão ciborgues. Elas começarão a se envolver com a tecnologia num nível tão profundo que não precisará mais de dispositivos externos para fazer a utilização disso. E sim, elas vão começar a acoplar isso dentro do próprio corpo, dentro da própria mente. É muito louco isso, a gente está vivendo um tempo muito louco de fato. E assim, talvez isso sejam apenas devaneios da minha mente, talvez sim, eu preciso
deixar isso bem claro aqui, a forma como eu tô enxergando as coisas, mas isso tá tão claro pra mim, isso tá tão, sabe, depois que você vê, não dá pra desver. Eu acredito piamente nisso que eu tô falando. E depois que eu enxerguei isso, eu realmente, eu mudei, eu tomei muitas decisões aqui de vida mesmo, e eu foquei o meu negócio inteiro, o meu business inteiro, pra fazer com que essa coisa seja lucrativa pra mim. Pra me envolver com a inteligência artificial a ponto disso me colocar nessa espiral positiva, porque eu não quero pagar pra ver, tá? Eu não quero esperar pra ver o que vai dar, eu quero me envolver com isso agora, e é isso que eu tô fazendo. E, cara, eu preciso ser sincero com você, eu não tenho todas as respostas, tá? Eu ainda tô na jornada também, tô me envolvendo com isso, tô vendo o que dá pra fazer. No meu caso, eu tenho muita experiência com criação de roteiros, com mídia, então eu tô indo pro lado da mídia, eu tô criando coisas, eu tô me especializando, estou cada vez mais melhorando em criar mídia com inteligência artificial. Quem me segue lá no Instagram tá vendo as criações que a gente tá fazendo lá. E a verdade é que tudo o que eu tenho é uma visão de futuro, eu não tenho as respostas todas, sabe? Eu tô também na jornada, mas se tem uma coisa que eu sou bom é em identificar tendências, em identificar oportunidades. Eu sempre fui bom nisso. Lá em 2015, quando eu não tinha nada de dinheiro, cara, eu tinha R$300, eu lembro direitinho. A minha conta tinha R$300 e eu tomei a decisão de largar a faculdade porque eu tinha enxergado uma oportunidade, que era empreender na internet. Aquilo se mostrou um grande acerto, porque eu entrei naquele mercado no melhor momento de todos e consegui fazer muita grana com aquilo, consegui prosperar com aquilo. Lá em 2022, eu também enxerguei uma outra oportunidade, que era o mercado de webdocs, que estava começando a onda ainda no Brasil, os documentários no YouTube. Eu enxerguei aquilo, pulei pra dentro, também consegui fazer muita grana com isso, consegui fazer com que aquilo me rendesse muito tudo que eu construí na internet praticamente, né? Tudo que eu consegui hoje foi por causa do canal Abraham. E agora eu tô enxergando de novo uma outra oportunidade, né? Tem gente que enxerga isso, fica desesperado, com medo, e tem gente que olha pra isso e fala, ok, essa é a situação, né? É isso que tá acontecendo. Como eu vou me posicionar da melhor forma possível pra colher os frutos disso? Vender lenços, né, no caso. E não no sentido pejorativo, é no sentido positivo mesmo. Já que é isso que tá acontecendo, já que o mundo vai mudar, pô, vamos nos posicionar de forma que as chances estejam ao nosso favor, né? De forma que a sorte esteja do nosso lado. É assim que eu tô me posicionando. Inclusive, se você tem interesse também em entender o que eu tô fazendo, entender o que eu tô enxergando, entender as minhas estratégias, a minha visão, no dia 5/2 eu vou fazer uma live, eu tô chamando de Masterclass porque realmente vai ser muito valioso o que eu vou mostrar ali, o que eu vou ensinar ali, te mostrando exatamente o que eu tô fazendo aqui internamente na empresa, o que eu tô enxergando e qual que é a oportunidade para você também, de repente, se envolver aí com inteligência artificial de mídia, tá? Meu foco aqui é mídia, são peças publicitárias, cenas de cinema, vídeos virais, tudo que dá pra fazer de forma visual com a inteligência artificial. Eu tô me envolvendo, tô me especializando, eu e a equipe inteira aqui por trás, e eu vou te mostrar tudo que a gente tá fazendo aqui, sem balela, sem historinha triste, é realmente conteúdo o tempo todo. Eu vou deixar aí na descrição um link pra você se cadastrar pra receber as comunicações do evento e pra receber o link da sala de transmissão no dia da live, tá? Além disso, também a gente tá com um canal de tutoriais no YouTube. Eu criei um canal novo que eu ainda não fiz vídeos lá, mas o pessoal aqui da minha equipe já tá fazendo tutoriais lá, então você já pode começar agora mesmo a aprender a lidar com inteligência artificial de mídia, porque lá já estão saindo bons vídeos e eu vou deixar o canal aí na descrição também, tá? O futuro é muito louco, eu não sei se vai ser bom, se vai ser ruim. Eu acredito que o futuro é incrível, eu acredito que dá pra gente fazer muito bem pro mundo, muita coisa boa com a nossa criatividade, e eu tô indo por esse caminho. Então, se você quiser ir também por esse caminho, vem comigo, tá? Te vejo em breve.